Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai dar prosseguimento aqui à nossa exploração do Cultos Inomináveis. Quem tá ligado no movimento já se inscreveu aqui no canal, sabe que a gente está explorando aqui o livro básico do Cultos Inomináveis capítulo a capítulo, né? Selecionando aquelas informações que forem mais interessantes, mais pertinentes, para dar uma ideia geral para vocês de como é que funciona o jogo, beleza? Se você tá chegando agora, é só conferir aqui a nossa playlist exclusiva do Cultos Inomináveis para assistir a série desde o início, ou você que já está assistindo, perdeu algum vídeo, quer refrescar a memória, não tem problema, vai lá, volta aqui pra gente continuar perdendo a sanidade juntos aqui, beleza? Então vamos lá. Quem tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que a gente começou no vídeo passado um capítulo novo, que é justamente o capítulo 6, que fala sobre os cultos. Então, o vídeo passado foi basicamente uma introdução a qual é a visão que o cenário dá para os cultos, né? Porque vocês devem estar lembrados, o Cultos Inomináveis, ele atualiza, vamos colocar dessa maneira, os mitos de Cthulhu e a ambientação das histórias de Lovecraft de uma maneira geral. A ideia é que o jogo se passe no período contemporâneo, né, na atualidade. Então, influências de coisas tecnológicas, de acontecimentos contemporâneos, tudo isso pode ser introduzido no seu jogo. E por conta disso, o livro trata os cultos de uma maneira diferente, justamente para tentar separar daquela ideia básica que a gente tem da galera vestida de hobby com uma faca curvada aí, fazendo sacrifício. Então, a ideia é justamente apresentar os cultos de uma maneira nova, diferenciada, interessante e única, justamente para você poder criar uma ambientação que seja interessante para jogar. Então, no vídeo passado a gente comentou um pouquinho sobre algumas ideias que o livro traz em relação a isso, e agora a gente vai seguir adiante falando sobre as questões que você deve ter em mente na hora de imaginar o culto. Tanto os jogadores, né, quanto o narrador, porque assim, é possível também, é provável inclusive, que os seus jogadores, ao decorrer da campanha ou ao decorrer da história, entrem em contato com outros tipos de culto, né, que podem ser aliados, podem ser inimigos, enfim. Então é preciso que você dê uma atenção especial na hora de imaginar como seria esse culto, na hora de construir esse culto, para que ele não seja um culto estereotipado, para que ele não seja um culto raso, vamos colocar assim, né, porque ele possa de fato acrescentar alguma coisa diferente e interessante para sua história. Então, vamos começar a ver o que o livro nos propõe para essa tarefa. Então vamos lá, pessoal, para a gente começar aqui a explorar essas questões iniciais que o livro coloca aqui como importantes na hora de você imaginar cultos para usar aqui na sua história, seja o culto dos jogadores, aí quem vai decidir cada uma dessas questões são eles, né, com a ajuda, com a concordância do narrador, ou seja, para outros cultos acessórios que vão aparecer. Antes de a gente começar, eu só quero dizer que o livro fez uma pegadinha comigo. No vídeo passado, eu comentei e elenquei as 6 questões iniciais, que é exatamente o que está escrito no livro. Só que quando eu avancei a leitura e cheguei nessa seção, na verdade ele elenca 7 questões. Mas sem problema, só para deixar marcado aqui que eu fui trollado pelo livro do Cultos Inomináveis. Mas vamos lá. E só um outro detalhe. Aqui eu vou só dar um rasante mesmo, uma passada geral para dar a ideia central para vocês. Porque o livro às vezes ele começa a entrar em alguns detalhes, algumas minúcias, dá alguns exemplos que são interessantes, talvez eu coloque alguns aqui, mas que na verdade tornam, você já começa a pensar num monte de ideias, né, para utilizar e tal, e eu acho que não é esse o propósito aqui. Eu quero só apresentar para vocês o esqueleto de como criar um culto segundo aqui o cenário do Cultos Inomináveis. Se vocês quiserem mais informações ou tiverem interesse em conhecer mais sobre isso, é só deixar aí nos comentários que a gente continua trocando uma ideia por lá, beleza? Então, iniciando, a primeira questão que o livro vai trazer aqui pra gente é justamente, olha, a origem do culto. E o livro coloca aqui 2 origens básicas. Ele pode ser um culto ex professo. O que significa isso? Uma organização que já nasceu com o propósito de ser um culto. Nunca foi nada diferente disso, nunca teve nenhum outro objetivo. E a outra origem possível seria o culto transformado, ou seja, aquela organização, aquele grupo começou como algo diferente e se tornou, com o passar do tempo, um culto, né? Não era e virou. Quem assistiu o vídeo passado deve lembrar que eu coloquei lá vários exemplos de organizações que poderiam abrigar um culto, né? Família, uma escola, uma empresa multinacional, um grupo de amigos, qualquer coisa. Então seria justamente isso. Uma organização que começou com um outro propósito, e esse propósito ao longo do tempo foi desvirtuado ou se tornou o propósito de cultuar alguma da criatura dos mitos, beleza? Em seguida, ele vai colocar aqui, ainda nesse subtópico da origem, ele coloca aqui também outra coisa, que é o momento em que ela apareceu, né? Que é aquela questão de há quanto tempo esse culto existe. Então aqui o livro coloca 3 possibilidades básicas. Um culto recente, ou seja, que começou há pouco tempo,
Provavelmente os membros atuais são os membros fundadores, né? Provavelmente, não sei, talvez seja assim que o seu grupo queira jogar, né? Começando um culto, iniciando um culto. Existe a possibilidade também do culto ser veterano, ou seja, já tem uma existência e já tem uma história que dura algumas décadas ou até 1 ou 2 séculos no máximo, é o parâmetro que o livro coloca aqui. E nesse caso de um culto veterano, já existe ali toda uma história pregressa, já existem inimigos estabelecidos para aquele culto, ou seja, já é uma organização mais fundamentada, né, com um passado que inclusive pode ser explorado ao longo das aventuras, caso esse seja o interesse da galera, né? E por fim, ele coloca o culto antigo. O culto antigo seria aquele com vários séculos de existência, né? Pelos parâmetros aqui do livro, mais de 2 séculos de existência. Provavelmente até pode contar com a existência de algum membro imortal, inclusive o culto veterano também, tá? Pessoas que, ou criaturas talvez, né, já essa altura do campeonato, que conseguiram burlar aí o período normal de vida de um ser humano e se tornaram imortais ou têm o seu período de vida alongado por algum tipo de ritual, algum tipo de pacto, enfim. Geralmente, esses cultos mais antigos, eles podem inclusive ter sofrido mutações ao longo dos séculos, ou seja, os seus propósitos podem ter sido alterados, eles podem ter começado de uma maneira e hoje em dia ser algo completamente diferente. Eles podem inclusive ter abandonado alguns dos preceitos originais, ser completamente desvirtuado do que ele originalmente se propunha. Então, assim, são coisas que, como eu falei, você já vai começando a pensar aqui, juntando as ideias para ver como você vai encaixar isso na sua história. Seguindo adiante, a segunda questão que o livro coloca aqui são justamente, olha, os objetivos do culto. E esses objetivos podem ser tão variados quanto os tipos de culto, né? Ou seja, qual é o propósito daquele culto? O que motiva aquelas pessoas a estarem juntas ali, adorando essas entidades esquisitas? Elas querem dominar o mundo? Elas querem promover um genocídio? Elas querem, sei lá, elas podem até, como um dos exemplos que eu citei acho que no vídeo passado, elas podem até inicialmente ter um propósito que elas consideram ser benigno, mas não estão percebendo ali como isso está sendo desvirtuado. Ou seja, ter em mente qual é o objetivo do seu culto é interessante, porque assim, pode até numa situação aqui, um exemplo que está me vindo na cabeça, as pessoas nem perceberem que de fato estão inseridas em um culto e de repente isso ser apresentado para elas de alguma forma, né? Então, como eu disse, pequenas ideias, pequenas possibilidades que você tem que matutar na hora de criar o culto, preferencialmente antes de você começar o jogo, né? É bom já chegar na mesa com tudo isso estabelecido. O terceiro ponto que ele coloca aqui, olha, é o recrutamento. Como é que esse culto consegue novos membros, né? E segundo o livro coloca aqui, isso é uma forma de até entender um pouco melhor o funcionamento e, em algum nível, os propósitos desse culto, né? Porque a gente tem aqui, o segundo livro coloca, a gente tem um culto seletivo. Como é que funciona isso? É uma cuidadosa seleção de pessoas, tá? Não é todo mundo que vai ter acesso, que vai ser convidado a participar, a se juntar a esse culto. Normalmente, os cultos seletivos, eles procuram a elite, aqui bastante entre aspas, tá? Uma elite que pode ser, segundo a visão do culto, uma elite social, cultural, econômica, enfim, vai depender. Também eu acho que isso está muito ligado com os objetivos do culto, né? E só lembrando aqui rapidinho, como tudo que envolve os mitos de Cthulhu de uma maneira geral, isso não precisam ser informações que sejam extremamente claras ou compreensivas, tá? Lembra sempre que a gente está lidando aqui com entidades que são incompreensíveis, então talvez, aparentemente, isso não tenha muita lógica, ou algumas dessas questões aqui não façam muito sentido, não façam muita lógica à visão humana. Mas é isso mesmo, só que você como narrador, ou vocês como jogadores, vão ter que bater a cabeça aí para tentar dar algum sentido para aquilo ali, algum propósito maior, né? Enfim, seguindo adiante, outra possibilidade de recrutamento que o livro coloca aqui é o hereditário, ou seja, só faz parte do culto, só é considerado membro desse culto quem tem laços sanguíneos com a família, né, que controla aquilo ali. Então você só entra no culto por nascimento ou às vezes por casamento. Tá? Se você quiser fazer um culto mais extremista, vamos dizer assim, você pode até utilizar ali a prática da endogamia, né? Que aquela família ali só permite casamentos entre membros da família, com todas as consequências que isso pode ter. Enfim, como eu disse, já as ideias já vão surgindo aqui conforme a gente vai avançando na leitura, né? O terceiro tipo de recrutamento seria o por proximidade. Esse tipo de culto só recruta pessoas que eles consideram de extrema confiança, ou seja, pessoas que são próximas de alguma maneira dos membros do culto. Um colega de trabalho, um amigo de infância, até pode ser um membro de família e tal, alguma coisa assim, mas não necessariamente só membros de família, né? São pessoas da extrema confiança dos outros membros, né? E assim, com essa ideia, é que o culto seja de fato bem fechado e uma unidade, que não haja discordância. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui pra frente no vídeo, né? Então, segura aí essa informação. A terceira possibilidade, ou melhor dizendo, a quarta, seria o proselitismo. Ou seja, quanto mais, melhor.
esse tipo de culto, na verdade, o livro coloca aqui ele até mais como uma questão de seita, o que importa é a quantidade de pessoas. Claro, obviamente, nem todo mundo vai ter uma visão geral do que está acontecendo ali, ou vai entender o pleno funcionamento daquele culto. Mas o importante, talvez, aqui já é uma interpretação minha, é que essa galera sirva como bucha de canhão. Eu tenho bastante gente, eu tenho bastante massa para manobrar ali e tal, de acordo com os objetivos do culto. Então, como eu estou tentando colocar aqui, eu acho que muita coisa vai depender de qual o objetivo que o culto vai ter, né? Até para influenciar nesses tipos de recrutamento, né? Enfim, aguardo os comentários de vocês aí a respeito dessa situação toda. E por fim, a gente vai ter aqui o último tipo de recrutamento, que é a predestinação. Esse aqui é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, porque do que ele trata? Segundo o livro coloca aqui, os cultos que usam esse tipo de recrutamento, eles são regidos por leis arcanas, por tradições antigas, etc e tal. Mas é aquela ideia que é até razoavelmente comum em termos de filmes, etc, que é a galera que é escolhida porque nasceu numa certa data, num solstício, no eclipse do não sei o quê, ou nasceu num dia específico que tem uma importância por causa da conjunção astral, que tem algum tipo de marca de nascença, etc e tal. Então, a pegada é mais ou menos essa, tá? Então, mesmo, isso é até interessante, aquela pessoa que está sendo recrutada, ela pode nunca ter tido contato com os mitos, pode não saber de nada e pode ser recrutada à força, né? Eu nasci no dia tal, tá? E é isso. Pra mim não quer dizer nada, mas para aquele culto vai mapear ali todo mundo que nasceu naquele dia e vai recrutar essa galera à força. Então a ideia é basicamente essa. Avançando aqui na quarta questão que deve ser pensada quando você está criando um culto, é a organização. Como é que é a organização desse culto? É formal? É informal? Tem uma grande hierarquia rígida e tal? Ou não? Como é que funciona isso? Uma coisa interessante que o livro coloca aqui é que talvez seja possível ou até recomendável você diferenciar a hierarquia do culto da hierarquia da organização da qual ele faz parte. Por exemplo, ele coloca aqui uma escola. Vamos dizer que esse culto exista numa escola. No âmbito da escola, a pessoa mais importante, a figura central, é o diretor. Mas o culto, na verdade, pode ser chefiado pelo zelador da escola, por exemplo, né? Enfim, por um professor, por um faxineiro, por um aluno. Então, essa ideia de que nem sempre a hierarquia, né, ou a formalidade da organização do mundo real, vamos dizer assim, seja refletida no culto, né? Então, essa ideia aqui é que o livro tenta passar. E seguindo adiante, outro ponto interessante é a questão dos membros, olha. Isso aqui também é bem legal. Que tipo de pessoas são atraídas, né, para o culto? Ou como é que elas são divididas dentro do culto? Então, o livro coloca aqui algumas categorias. Isso aqui eu acredito que seja especialmente para cultos maiores, né, ou com uma abrangência maior, porque ele vai colocar aqui, como se fosse uma questão de hierarquia mesmo. A gente vai ter aqui, dentro do culto, os líderes, né, o círculo interno, que é o segundo escalão, né, o segundo em comando ali, os membros plenos, que têm acesso a todo tipo de informação, mas de repente não têm poder de decisão, né? A gente vai ter também os candidatos, ou seja, aquelas pessoas que querem entrar nos cultos, mas estão sendo avaliadas ali, ou de repente tem que cumprir alguma prova, alguma coisa assim. E por fim, os associados, pessoas que orbitam ali em volta, mas que não necessariamente, ou melhor dizendo, não fazem parte do culto e não necessariamente sabem qual é o propósito real daquele culto. Então, por exemplo, sei lá, se a gente pensar aqui numa ideia de um culto mais violento, o fornecedor de armas daquele culto. Ele não sabe o que está acontecendo ali, ele quer vender as armas dele, aquela galera quer comprar, beleza. O livro, inclusive, traz a ideia aqui de que esses associados, eles podem servir a mais de um culto, né? Podem fazer negócios com vários cultos diferentes, justamente porque eles não sabem, o propósito deles ali é acessório, né? E aqui, só para dar um pequeno detalhe, essa questão da hierarquia, dos líderes, do círculo interno e tal, aí vai misturar um pouquinho com uma questão de política interna, né? Se você gosta de um jogo com mais intriga, com alguma coisa nesse sentido, aqui você tem um campo para trabalhar isso aqui. Será que o líder do culto, ele realmente é a figura central mais importante? Ele pode ser o mais respeitado, o mais antigo, mas alguém do círculo interno ali pode ser um líder nato, né? Um líder com grande influência, mas que não tem o domínio do culto, e pode ter uma guerra de poder aí e tal. Enfim, todas aquelas histórias, né, que, como eu falei, conforme a gente vai lendo, vão surgindo as ideias na cabeça. Bom, avançando aqui, a gente vai ter a questão da estrutura. Como é que funciona isso aqui segundo o livro? A gente vai ter 3 tipos de estrutura. A célula, que tem uma autonomia quase completa e quase inexistência também de hierarquia, mas também, por outro lado, ela não sabe qual é o plano central, vamos dizer assim, daquele culto, né? A gente vai ter várias células ali espalhadas e elas têm pouco conhecimento do todo, né? A gente vai ter o culto centralizado, que aí já é o contrário, a gente vai ter um comando central específico que vai direcionar passo a passo as ações de todos os membros ou todas as
as subdivisões do culto, e a gente vai ter, por fim, a organização em rede, que são vários pontos que vão ter um pouco mais de autonomia, tá? Mas ainda vão trabalhar em conjunto para um objetivo geral, né? Que pode ser conhecido de todos ou parcialmente conhecido de cada um desses pontos da rede. E por fim, para a gente fechar essa parte aqui, temos a questão da simbologia. O que é isso? O livro vai trazer várias coisinhas que são coisas que vão identificar aquele culto como sendo único, coisas que só são conhecidas pelos seus membros, ou dependendo de como você organize, por alguns membros, dependendo da hierarquia e dependendo do nível de acesso de informação que eles vão ter sobre todo o conhecimento acumulado por aquele culto específico. Então, só para citar aqui, a gente vai ter, claro, o nome do culto, né, caso você deseje que ele tenha um emblema, ele tem um símbolo, ele tem alguma coisa que o identifique. Em caso de cultos muito grandes, talvez as pessoas se reconheçam por causa deste símbolo, que pode ser usado num broche, num anel, enfim, a gente já viu isso em diversos filmes, né? Cargos. Esse culto, ele é dividido por funções, tem uma divisão de cargos ali, como é que as pessoas se tratam, tem um nome específico ali para aquela determinada função. Lema, tem uma palavra, um pedaço de encantamento, uma palavra secreta, alguma coisa assim, que também pode ser usado numa conversa ali para identificar membros, no caso de organizações muito grandes. Então, a ideia é essa. A mesma coisa vai ter a saudação secreta. O seu culto tem um aperto de mão secreto, tem sei lá, alguma coisa que eles façam assim, que geralmente, eu estou brincando aqui, né? Mas a ideia que o livro passa aqui é que seja realmente algo discreto, né? Que você possa, de repente, inserir numa conversa e não ser percebido por quem não tem o conhecimento daquele código, né? Ou algo que seja muito difícil de alguém saber, né? Uma informação que não seja muito de conhecimento comum. Então, para você conseguir identificar que aquela pessoa realmente está inserida ali no seu meio, no culto do qual você faz parte, né? Por fim, tem a questão também do jargão, né? Aquele culto tem um linguajar próprio, identifica certas coisas de uma determinada maneira, utilizando certas palavras ou certas expressões. Isso pode ser interessante também na hora de você identificar se tem alguém infiltrado ali, se alguém tá querendo se fazer passar por um membro do culto e não é, enfim, esse tipo de coisa, né? E por fim, a questão das normas. Qual é a organização desse grupo? Tem leis, tem coisas que as pessoas precisam fazer, tem algo que precisa ser seguido ali, um regimento. Quais são as normas que vão organizar o funcionamento desse culto, né? Aqui, a maioria das coisas, pelo menos como eu vejo, estão relacionadas já a cultos com uma organização maior, né? Com uma expansão, uma abrangência maior, né? Se você está ali começando, iniciando o seu pequeno culto ali com 3, 4, 5 pessoas, talvez você não precise de tudo isso. Mas é bom ir pensando nisso já, porque se o seu objetivo, por exemplo, é dominar o mundo, você tem que estar preparado para isso, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse rasante que a gente deu aqui no Cultos Nomináveis, falando especificamente, né, de características interessantes que você precisa para organizar aí o seu culto. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike, seus comentários, que sempre são muito importantes para a gente continuar trocando ideia. E no próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre os cultos, né? E aí já vamos entrar numa parte mais de regra, como é que funciona a criação dos cultos em termos de regras, tá? Então se você quer seguir nessa jornada com a gente, se inscreve logo aí, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.